Pessoal, vão chegando. Estão me ouvindo bem? Quem puder me dar um retorno aí, se o som tá bom. É que eu mandei a solicitação para nosso convidado aqui. Vão chegando Lucas, Kelly. Pessoal, o áudio tá bom? Beleza. Vamos lá. Grande Thiago Planas aqui. Vamos lá. Grande Planas. Opa, fala Rafael, boa tarde, bom? Beleza. Cara, agora que eu vi aqui que meu som tá... Deixa eu me ajeitar aqui também. Agora sim, tava com o fone desligado. Tá ok? Tá ok, eu tô te ouvindo bem, Ó, tá me ouvindo? bom demais. Beleza, seu Planos, como é que tá as coisas? Rafa, tamo aí, né? Vamos para Mais mais um encontro uma nosso aqui semana, de segunda-feira, né? Toda nossa vibe segunda-feira, aí. toda segunda-feira às 16 horas nós estamos aqui com esse projeto aqui de estar falando, trazendo sempre assuntos pertinentes à nossa área, de interesse de todos aí, né, do nosso campo. Então, assim, mas hoje estamos reunindo aqui eu, Thiago Planas. Essa é mais uma live da parceria Realtar, Qualitab e Tech Planner, né? Segue lá os nossos perfis nas redes aí, Realtar, Tech Planner e Qualitab. Bom, o nosso trouxe o tio Thiago hoje aqui para a gente falar do assunto que é fluxo de caixa de obra em tempo de Covid-19, né? Que pegou todo mundo de surpresa, está sendo algo extremamente impactante, né? Ô, Rafa, se Oi. você conseguir, tem como você colocar um comentário e fixar esse comentário para deixar o tema, que a galera vai Sim, deixa entrando eu e fazer. vai ver o tema. Deixa eu. Peraí. Hoje vamos falar de um tema legal aí que tem alta no mercado, Deixa questão do eu fluxo botar. do Covid-19. Eu sei que tá latindo aí. Não, não, deixa eu fechar a porta aqui que deve ser um vizinho. Não, se preocupa não, preocupa não. Cara, Não, vou fechar aqui, eu vi como é já que acordou. publica, não sei como é que fixa, mas vamos lá. Tá, só um minutinho, fechar a porta aqui. Tá, vai lá. Deixa eu tentar fixar. Bom, grande Thiago Mota, conto com a sua sabedoria no dia de hoje. Fixei, vamos lá. A live hoje tá pesada, hein? Rafael, Thiago Mota, Cara, Matheus. É, vamos lá. hoje tá bom. Bom, vamos lá. Vamos lá, por que eu trouxe o Thiago? O Thiago, ele atua na Tech, e assim, de uns anos para cá, a gente viu um pouco o foco do produto da Tech Planner, da atuação da Tech Planner, e migrando para as necessidades, né? Então, já desde um declínio aí do mercado, principalmente mercado imobiliário, vem desde 2013 para cá. Antes disso, você tinha vários empreendimentos soltando, muito lançamento, aquele volume imenso, todo mundo estava crescendo, todo mundo estava com milhares de empreendimentos em andamento e aquele montante imenso de entrega para fazer, né? E um grande problema lá atrás que os nossos clientes tinham era justamente prazo, né? Todo mundo estava fazendo mais obras do que aguentava e todo mundo estava atrasando, então prazo era... Estava todo mundo capitalizado, todo mundo vendendo bem, então custo era pouco o problema, fluxo de caixa muito menos, o negócio era como entregar aquilo tudo no prazo, né? A partir do momento que o mercado deu uma travada, né, e todo mundo foi com uma quantidade bem menor de lançamentos e um custo bem mais enxuto,
né, e um fluxo bem mais enxuto, vamos pôr assim, o foco voltou para o controle de custos e principalmente em seguida para fluxo de caixa. Né? Quando a grana aperta, você presta a prestar atenção nesse assunto fluxo de caixa. Então, estamos aí atuando cada vez com mais know-how nessa área. Já tem, né, todos os clientes nossos atualmente da Tecplanner contam com essa atuação nossa e estamos formando aí procedimentos e técnicas muito boas para isso, uma equipe para atender essa parte de fluxo de caixa. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, onde cai e surpreende todo mundo esse assunto dessa pandemia, né? O mercado todo se assusta, né? Então você tem, eu já dei uma corrida de olho nas perguntas, você tem pontos positivos e pontos negativos nesse momento, né? Mais do que nunca cresce a importância de se dar atenção para o fluxo de caixa. Então, Thiago, eu pensei daqui da gente começar com você meio que conceituando mesmo, tá? Para o pessoal que está nos acompanhando, para depois a gente ir se aprofundando mais. Mas pensei aí conceituar mesmo. O que é um fluxo de caixa? O que um bom fluxo de caixa tem que ter, né? O que é um fluxo de caixa bem feito? Vamos lá, fala aí. Legal, Rafa. É um tema que, assim, tá forte, né? Uhum. Você já pontuou bem aí esse problema hoje que a gente está vivendo. Uhum. Afinal de contas, né? O que esse tal Covid-19 impacta no fluxo de caixa das obras? Tipo, hoje é uma crise sanitária, virou uma crise econômica, no final de contas, e aí? O que ele vai impactar? Então, vamos conceituar, basicamente, o que é um fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma ferramenta muito simples. Ele pega saldo inicial, receitas que entram, despesas que saem e saldo final. Então, assim, a forma bem cru de fluxo de caixa é isso. O fluxo de caixa ele é importante porque você tem um orçamento, vamos agora trazer para o lado nosso de obra. De fluxo de caixa de obra, né? Fluxo de caixa de obra. O que acontece? Você tem um orçamento. Só que o orçamento ele é estático. O que quer dizer? Você tem a descrição de todas as atividades que você levantou em campo, você tem X para fazer estrutura, tem Y para fazer alvenaria, tem Z para fazer instalações. Só que quando que você vai desembolsar esse dinheiro todo? Então, esse é a chave do fluxo de caixa. Você traz esses custos ao longo do período, aí você pode escolher se vai ser semanal, vai ser quinzenal, vai ser mensal, mas você traz os custos rateados nesse período para saber quanto que você vai desembolsar aí por mês. Sim, sim. Então, o fluxo de caixa ele é bem simples. O saldo, mais o que você vai receber, seja de vendas, seja de financiamento bancário, ou seja por taxa de administração de uma incorporadora, contra os custos que você vai ter. Aí entra mão de obra, né? Mão de obra dos empreiteiros, mão de obra própria, entra financiamento do terreno, entra aluguel indireto. Isso é o saldo final. Se você está positivo ou está negativo no final daquele período. O que acontece? Como você mesmo falou, né, você citou bem aí no início, a construção civil, ela passada em 2015 a 2000, vamos pegar mais ou menos 2013 a 2016, ela veio ruim das pernas, cambaleando, né, caindo, só os fortes sobreviveram, um mercado, um cenário muito ruim. Teve uma mudança de percepção com a queda das Selics. A galera começou a ver um horizonte melhor. Sim. A Selic baixa abriu espaço para o pessoal poder financiar o valor do imóvel com a taxa de juros menor. Então, isso aí impulsionou muito o mercado de construção civil. E o mercado de construção civil, ela tem um porém, porque o que a gente vende não é um negócio que a pessoa acorda, põe um chinelo no casaco que vai comprar. E vai comprar, nós estamos falando assim, é um bem que tem valor considerável. Exato.
Opa, peraí, nós tivemos... Então, assim, é um valor considerável que a construção civil vende. Então, a pessoa tem que se preparar. Então, a construção civil, ela passa muito no cenário econômico do país. Quando o cenário econômico do país está bem, a construção civil voa. Quando o cenário está com muita incerteza, igual é hoje, a construção civil é a primeira por conta desse alto valor, né, agregado do produto que ela vende. Então, ou seja, tem um mercado com insegurança, essa insegurança contamina o comprador, né, o cliente. E assim, tanto é uma família que está atrás de um apartamento, quanto é uma empresa que vai investir numa expansão, uma situação de segurança, ela se alastra e atinge ali a construção civil. Sim, vamos lá. Exatamente. Então, eu trouxe, né, eu estou fazendo esse resumo, que você já tinha falado, justamente a mostrar que assim, o fluxo de caixa é uma ferramenta muito simples, que a galera, até as pequenas empresas, elas utilizam sem saber. Isso acontece. Tem então uma grande diferença entre controlar um fluxo de caixa e o que um bom fluxo de caixa deve conter, da pessoa só fazer a análise do extrato final. Entendeu? O que acontece? Muitas empresas pequenas, a pessoa faz só a análise do extrato final do banco dela. Como foi meu mês? Meu mês fechou positivo, fechou ali quase claro, né? Quase zerando, ou fechou negativo. Entendeu? E fora isso, que não projeta as receitas que vão entrar. Vão no embalo. Não, vamos vir que a gente vai vendendo. Se vender, ótimo. Se não vender, a gente dá um jeito. Cara, assim, e o que igual tem aqui, o que é um bom fluxo de caixa? Tiver que avaliar um bom fluxo de caixa ou um ruim fluxo de caixa, o que são as características que firmam isso aí? Eu acho que o bom fluxo de caixa é o positivo, né? Mas assim, fala um pouco sobre isso aí pra gente. O que um bom fluxo de caixa deve conter? Primeiro, você tem que conseguir estressar todas as despesas que você tem da sua obra. Então, acontece, você não pode deixar de perder nenhuma despesa. Nenhuma. Você fala de controlar, né? De ter conhecimento. Exatamente. Legal. Controlar os custos. Porque quanto mais controle você tiver, melhor será o resultado do seu fluxo de caixa. Quando eu falo resultado, não é positivo ou negativo. É o resultado de acessibilidade mesmo. Ele vai estar certo ou ele vai estar mais ou menos certo. Não adianta fazer o fluxo de caixa mais ou menos certo. Tem que fazer o fluxo de caixa certo. Então, fazer o controle econômico dessa obra, tudo que entra é importante, né, para você ver o que você está comprando. E você precisa saber também exatamente os meses que você está comprando esse material, que você está pagando. Então, de custos, uma coisa importante do fluxo de caixa é isso. De receita, é importante que você tenha uma previsão das suas receitas. O que pode ser sua receita? Uma medição bancária, né, que você pega e empréstimo no banco, e o banco ele vai soltando as medições conforme vai o avanço da obra, mas lá na frente a gente pode falar sobre isso. E ele pode ser receita de venda das unidades. Sim. Essa parte de projetar as receitas é muito importante para você saber exatamente que tal mês você pode contar que você vai ter um determinado valor de dinheiro, né, determinado valor X para poder executar a obra naquele mês. Eu acho que essa parte é a mais difícil, né? Se você for pensar. É a mais difícil. Vamos lá, você tem um orçamento que define o custo de obra. Você tem um planejamento cruzado com esse orçamento, vai te dizer qual vai ser o comportamento de desembolso, né? Agora, você adivinhar a entrada, ou você já tem esse dinheiro no colchão, ou você já tem um financiamento que vai bancar todo o projeto. Agora, você depender de uma incerteza, tipo venda, tipo um bônus ligado a desempenho. Acho que a grande incerteza, tem incerteza no orçamento, tem incerteza no planejamento, mas acho que a grande incerteza está nisso aí, né? Em prever receita. O que você não consegue controlar é receita. Despesa você consegue controlar, receita não. Então você tem que trabalhar com o cenário. E eu acho que é aí que... Pode falar, pode acabar. Não. Desculpa. O mais importante é justamente isso, é você trabalhar com cenários. Tem gente que trabalha com cenário muito otimista, tem gente que trabalha com cenário pessimista.
A gente sempre indica trabalhar com 3 cenários e colocar peso em cima desses cenários. Você vai trabalhar com um cenário otimista, vai trabalhar com um cenário pessimista e vai trabalhar com um cenário ali intermediário. Entendeu? Então, justamente quando diz, receita é uma variável que você não consegue controlar. Custo você pode apertar, receita não. Sim, sim. E assim, eu acho que quando a gente fala assim, né, prever a receita é o mais difícil, explica por que o fluxo de caixa está tão impactado nesse momento. Né? Porque se você pensar em qualquer setor que demanda construção civil, né? Vamos pensar nas diferentes obras que a Tech Planner controla, por exemplo. Né? Você pegar todas elas, estão ali em diversos setores aí da economia, todas de alguma forma têm um impacto. Né? Por quê? Porque aumentou ainda mais a imprevisibilidade da receita. Né? Uma obra que dependia de venda de apartamento, todo mundo deu um passo atrás em pensar, agora, não é? E tal, ou seja, caiu uma carga de incerteza no mercado de uma hora para outra e isso impacta justamente na previsibilidade da receita. Né? E como é que a Tech Planner está ajudando os clientes nesse momento? Eu sei que a gente faz muitas previsões, assim, diferentes cenários, mas assim, como é que ela está atuando aí para ajudar dar uma luz aí para o pessoal? Legal. Antes de entrar nesse tema, eu vou te contextualizar o que tem acontecido em diferentes obras nossas. Depende muito do prazo, né? O prazo, na verdade, a fase que a obra ela está hoje. Isso é importantíssimo. Então, a gente tem 2 cases legais, que é uma que está mais ou menos na metade e outra que está iniciando a obra. Essa obra que está na metade, já está na fase de revestimento, 95, 97% das unidades já estão todas vendidas. Então, ela tem uma receita, né? Vou colocar aspas aqui, mais ou menos previsível. Só que tem acontecido muita inadimplência e tem acontecido renegociação. Renegociação ou normal, seja, vendi, mas o dinheiro não entrou. Exatamente, exatamente. Vendeu, contava com aquela receita no fluxo de caixa, mas a gente sabe que 100% daquele dinheiro não vai entrar. Vai entrar 70%, 60%. Então, o que a Tech Planner tem trabalhado com esses clientes? A gente tem sentado semanalmente traçando justamente cenário. Porque a gente não pode trabalhar com cenário 100% da receita entrando e também não pode trabalhar com cenário de 0%, que ninguém vai arcar com obrigações. Então, a gente vem traçando esse cenário semanalmente para, na verdade, a gente está montando um histórico como que está o perfil, né, de inadimplência? De inadimplência e se é possível manter a obra do ritmo que está. Uma coisa cada construtora ela sabe exatamente a gestão de risco do seu caixa. Isso é importante. Tem construtora que ela tem uma gestão de risco muito mais medrosa, digamos assim. Ela fala assim, opa, mais conservadora. Exatamente. Se eu tenho prazo para entregar essa obra, eu vou preferir meter o pé no freio aqui, contando que eu vou receber 20% da minha receita prevista e não ter surpresa lá na frente. Então, a Tech Planner vem atuando, Rafa, nessa sintonia. Juntos, semanalmente, a gente faz projeção de receita, a gente faz projeção de custo e a gente também, eu falei do cenário das receitas, nós também estamos fazendo cenário dos custos. Porque custo é mais fácil de projetar do que receita, porque a coisa assim, a gente pode interferir. Então, a gente está trabalhando com o indireto muito bem controlado, a gente tem trabalhado especialmente na questão do não retrabalho, das atividades que a gente feita apenas uma vez, para não ter que pagar 2 vezes. A gente tem tentado aumentar a produtividade, que é um problema clássico no Brasil. Eu acho que isso aí é tema até para uma outra live. A questão da produtividade de obra, né? Sim. Eu estou pensando nisso, né? O tanto que vocês devem estar replanejando obra, né? Cara, é um replanejamento semanal. Semanalmente. Olha só. É semanal. E assim,
é engraçado como é que o executado tem muito a ver com o financeiro, totalmente. Totalmente Então, pautado. esse caso da obra que está na parte de revestimento, o piso estava previsto para entrar no início de maio, não entrou por conta de fluxo de caixa. Como ele estava apertado com o fluxo de caixa, não estava trabalhando com 100% das receitas entrando, falou assim, não, gente, não vamos comprar piso agora, porque, né, vamos dar um alívio para o nosso caixa, a gente pode atrasar aqui, né, atrasar o início da atividade 15, 20 dias, vamos ver como é que nós vamos fechar essa temporada aqui de maio para ver se a gente vai comprar os pisos ou não. Então, assim, semanalmente a gente tem feito cenários, tanto em receita quanto em custo. Legal, legal. Cara, bom, nós abrimos uma caixinha de perguntas, acho que vale a pena a gente entrar, até porque hoje a gente não vai poder passar dos 50 minutos. Tá, ô Rafa, só voltar um detalhe importante que eu esqueci de mencionar, que eu falei, né, sobre como projetar as despesas. Sim. Só que no caso da construção civil, como que nós projetamos as despesas? Legal, diga aí. Como eu tinha citado, o orçamento ele é estático. Tem um valor X e esse orçamento a gente faz o planejamento da obra. O que é o planejamento da obra? A gente entra, lista a EAP, né, que a gente chama, lista de atividades, e a gente vai projetando. Aqui na Tecplano a gente tem uma ferramenta que chama Tempo Caminho. O nome dela original é Balanço, conhecemos ela como Tempo Caminho. Nós traçamos as atividades em relação à quantidade de pavimentos de repetições em relação ao tempo. Então, essas atividades elas vão mostrando para a gente quando que, por exemplo, a alvenaria vai ser executada. A alvenaria vai ser executada de março de 2020 a janeiro de 2021. Sim. O que acontece? A gente pega esse planejamento e transforma ele em fluxo de caixa, que a gente vai analisando item a item. Então, para a alvenaria iniciar em março, os blocos têm que ser comprados em fevereiro. Sim. E o pagamento da alvenaria realizada em março, ela acontece em abril. Então, o fluxo de caixa em obra específico, ele é feito em cima do orçamento e do planejamento da obra. Por isso que, né, eu tenho falado, como nós estamos trabalhando com cenário, semanalmente a gente tem mudado o planejamento. Porque mudando o planejamento, a gente muda o nosso fluxo de caixa e despesas. Aquilo que eu estava falando daqueles três pés, né? Você tem lá três pilares. Você tem o orçamento, né? O planejamento que diz como eu vou executar esse orçamento, né? E para você pagar esse como eu vou executar e como eu vou desembolsar, você tem que ter como vai entrar o dinheiro, né? Aqui está a grande incerteza, né? Mas aqui também está, né? A incerteza do como vai entrar o dinheiro tem um impacto grande no orçamento, mas principalmente no planejamento. Vocês estão aí planejando semanalmente aí, ou seja, acabou aquela tranquilidade de planejar e ficar meses sem mexer no planejamento, porque tudo está indo certo, né? Hoje nós caímos no mar de incerteza, né? Hoje, uma semana é muito tempo. Interessante. Normalmente se controla mensal, uma obra muito curta, quinzenal. Hoje, dentro de uma semana, acontece muita coisa. Uma semana é muito tempo. Você está numa obra de shopping aqui em BH, né? Sim. Então, assim, o que eu imagino? O shopping está fechado, né? Completamente. Sim, né? Completamente. Então, assim, eles estão trabalhando com o quê? O shopping está fechado. Não, daqui a 2 semanas vai abrir. Aí passa 2 semanas, não, mais 2 semanas. Não, agora o Calil falou que é mais um mês. Então, ou seja, é difícil, né? Essa incerteza que mata. Essa incerteza que derruba. Fluxo de caixa, a ideia dele é aumentar a sua previsibilidade. A incerteza vai lá, né, e derruba qualquer previsão que você tem. Especificamente, nesse caso do Guia Shopping, ele é um semanal diário. Né? Vira e mexe ali, a gente trabalha mudando. Não, vamos liberar, comprar tal coisa. Aí no outro dia fala assim, não, pensando bem aqui, não vamos liberar não, porque o Nori já falou que não vai conseguir pagar os 70%. Então, assim, tá trabalhando. E assim, até onde eu vou com a minha obra? Porque eu não sei, de repente eu posso voltar amanhã, né? Eu posso voltar semana que vem. Ou seja, vão fazer aquela etapa ou não? Não sei se vai dar tempo de fazer, não sei se eu sei lá, de repente é uma etapa que dura 2 meses.
se eu parto para fazê-la e eu tenho que voltar com o shopping funcionando antes. Então, já imagino, né? O Mota até colocou um negócio muito importante para a gente ver se a gente não deixa de falar, que é o custo do capital vira item de análise, ou seja, o custo do dinheiro, né? Principalmente quando você toma dinheiro no mercado, esse custo tem que virar parte da análise aí, né? Inclusive orçamentária, né? Bom, uma pergunta, cara? Ô, Rafa, essa questão do Mota aí, que ele levantou, é muito interessante. Realmente, para o investidor, para o construtor, tomar essa decisão, se ele pega capital e termina a obra rápido, é mais vantajoso ou não do que ele pegar o capital e esperar. Isso tem que ser levado em conta também no fluxo de caixa. Porque, muitas das vezes, a obra sendo entregue mais rápido, o indireto dele cai. Então, ele tem uma economia com essas despesas. Se tiver financiamento bancário de cliente, assim que termina a obra, entrega as chaves, o banco paga todo o financiamento para a construtora. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na montagem do fluxo. E por isso que eu falo dos cenários. Você monta diversos cenários para poder passear entre cenários ali, a que melhor vai se encaixar na sua obra hoje. Não, legal. Cara, vamos às perguntas que o pessoal mandou, que dessa vez tem muito. Vamos lá. Legal. Separamos aqui, sei lá, 7, 6. Bom, a primeira eu vou lançar, mas não vou respondê-la agora não, porque aqui, ó. Qual o impacto do Covid-19 no fluxo de caixa de obra? É o que nós estamos falando, né? A pergunta é o tema aí. Vamos botar um alfinete nela, deixar ela fixa aqui, nós vamos tratando dela aos poucos. Já estamos tratando dela, né? Já respondemos 50% dessa pergunta. Exatamente. Agora, vamos pontualmente aqui. Como projetar as despesas e receitas futuras? Você já falou um pouco, você quer complementar alguma coisa? Como projetar... Então, posso? Pois é, essa questão de projetar a receita e as despesas é como a gente tem falado mesmo. Receita é um pouco mais difícil, porque você tem muitas variáveis, tem a ver com o atual cenário econômico, tem a ver o apetite do seu público-alvo, se eles estão comprando, se eles não estão comprando. Tem a ver com a facilidade de tomar dinheiro no mercado. Tem que ver a facilidade de tomar dinheiro do mercado. Eu estava vendo uma reportagem falando que uma das construtoras que trabalham com Minha Casa Minha Vida, a União deu uma paralisada no repasse do dinheiro. Sim. Então, essas empresas estão trabalhando com custo de caixa pesado, porque estão tendo que ter um capital de giro para não poder paralisar a obra. Exato. E isso tem que ser levantado também. Sim. O quanto que precisa ter saldo para ter um capital de giro. Para caso não acontecer. E esse capital parado custa também, né? Capital parado custa. Agora, voltando na pergunta do Mota, na questão pontual do Mota. Né? Bom, vamos lá. Como identificar... Essa é difícil, hein? Como identificar e antecipar os períodos de crise? Na verdade é o seguinte... essa é complicado, né? Eu tava fazendo uma reflexão um dia desses com outro colega, né? Eu lembro muito bem, deu no início do mês de fevereiro, eu fui capaz de assim, eu estava vivendo uma realidade onde eu não considerava nem um pouco que a gente passaria, porque nós estamos passando em fevereiro, quando já tinha muita gente morrendo, quando já tinha caso de morte na Europa, né? Então, assim, eu acho que um pouco da condição humana de negar um pouco o problema, né? Para não se desesperar, né? Isso afeta todo mundo nega até certo ponto. E hoje é muito fácil de chegar hoje e falar, a gente está se preparando desde janeiro, né? Ninguém se preparou desde janeiro. Todo mundo, em alguma medida, foi surpreendido, né? Se pensar, nem os próprios governos se prepararam. O que os Estados Unidos está passando, o que a Alemanha, que é uma puta potência, está passando, né? Os países da Europa. E assim, uma coisa é você colocar, igual voltando à pergunta aqui, como identificar e antecipar períodos de crise? Uma coisa é ter crises
que você começa a sentir no cheiro dela e perceber que vai vir ali uma crise e tal. Como, por exemplo, para chegar no cenário ruim de 2015, né, os sinais foram dados desde 2013, né, desde até de antes, né, quando você já tinha um alto endividamento, um crescimento na Selic, ou seja, você já é uma crise que vinha se desenhando, você começa a perceber, se preparar, você vai se mexendo, né? Tinha um histórico, né, Rafa? Outra coisa é uma crise que estoura no final de dezembro para chegar aqui, o ponto que nós estamos hoje, isso na escala de tempo é quase que imediato, né? Então, essa pergunta vamos pensar assim, nós estamos numa situação adversa, né? Covid-19 é uma situação diversa. Por mais que grandes estudiosos falam que a humanidade hiperconectada, do jeito que está, ela tem que se preparar para passar por isso com maior frequência, beleza. Mesmo que ela passe por isso com maior frequência, é uma situação adversa, né? Agora, qualquer outra situação, sei lá, o mercado dando sinais, uma crise política que pode levar a uma greve de caminhoneiro, ou seja, tudo vai te dando pequenos sinais, pequenos avisos de que algo vai entornar, né? E agora, como é que você se prepara para isso? Isso aí é uma questão de gestão de risco, né? E a gestão de risco ela tem o tamanho do seu medo, né? Então, você nem pode ter um valor para contingenciado ali, guardado para contingências, como contingência grande, porque se você tem muito capital parado para mitigar risco, você perde competitividade, mas também não pode andar com ele baixo, não, né? Eu acho que o como identificar e antecipar, que eu acho que é o difícil. Eu acho que é ter bastante atenção, né? Não sei se você tem alguma consideração a mais aí. Não, concordo 100% com o que você falou. Essa crise que a gente tem passado, essa crise do Covid-19, ela é uma crise atípica de qualquer outra no setor específico da construção civil. Uhum. Você falou muito bem, da época de 2013, 2015, já vinha dando sinais que, opa, desde 2010, algo não está certo, entendeu? Uhum. Tem um histórico para você poder analisar. O número de vendas caiu, as grandes construtoras, elas têm uma medição, esqueci o nome, KPI que chama, que mede o tempo entre lançar uma unidade e vender essa unidade. Uhum. Então, assim, ao longo desse período que vem formando a crise, o pessoal percebe que o tempo ele vem aumentando. Uhum. E eu vi esses dias também, a Cyrela soltou o balanço dela, eu estava lendo o balanço dela, foi no sábado, o tempo dela de vender uma unidade de lançamento era de mais ou menos 80 dias, passou para 86 dias. Então, assim, está aumentando a quantidade de dias para poder vender. Então, quer dizer que não está tão fácil. Então, essa questão de identificar e antecipar é importante ter a visão gerencial fora da caixinha. Sim, você não pode só ficar pensando ali no seu fluxo de caixa presente. Você tem que ter um histórico de como que é seu fluxo de caixa. Você pega essa obra, você consegue fazer um paralelo dessa obra de hoje com uma obra parecida há 5, 10 anos atrás. Aí você consegue ver, olha, quando eu estava nessa etapa de obra, eu já estava com 50% das unidades vendidas. Então, alguma coisa me diz que não está vendendo tão bem. Então, eu não posso trabalhar do mesmo modo que eu trabalhava antigamente. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, você consegue identificar e antecipar, mantendo o histórico e vendo, assim, distanciando um pouco do problema e vendo assim, opa, peraí, está acontecendo isso, isso e isso, nós estamos com uma crise, vai aumentar o desemprego. Né? A gente vê vários a consulta a históricos e você poder olhar para a história e ver o que foi feito para se mitigar ou para se sair daquele buraco, ela é sempre útil. Então, por exemplo, quando eu tenho uma crise político-econômica, simplesmente localizada de um país ou de uma macro-região, né? Você sempre consegue voltar não tanto atrás no passado e ver uma situação parecida e falar, opa,
Ah, essa crise é parecida com aquela que teve no México na década de 90. Você faz correlações. Agora, quando você cai nesse que nós estamos vivendo hoje, aonde no passado você busca algo similar? Né? Na É a crise de gripe espanhola, 29, na gripe espanhola, que que era uma ninguém tem dado. realidade de planeta completamente diferente, o capitalismo estava no outro estágio, não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, é muita incerteza e tem que ter muito sangue frio para o momento, né, cara? Então, assim, como identificar e antecipar esse tipo de crise, você não identifica e se antecipa facilmente, não. Mas legal, Rafa. A gente está passando por esse problema, o Covid-19, essa crise, uma crise sanitária. Assim, é triste. Você vê as pessoas morrendo, você vê famílias dividindo entre sair e ficar de isolamento, brigas no grupo de família. Tenho certeza que a sua também tem. Então, assim, a gente não pode passar essa crise sem um aprendizado. Sim, sim. Então, o que a gente pode aprender hoje? O mundo ele é interligado. As coisas que acontecem fora do Brasil afetam o seu bairro. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí nós acabamos de falar, tem que ter um histórico, e um histórico rico de informações, para você poder voltar e antecipar os erros que você cometeu no passado. E isso a gente tem que tomar de aprendizado que está acontecendo hoje. A gente tem que ver, olha, isso está acontecendo, pode acontecer, e vamos aprender para a gente não errar de novo, né? Vamos errar só uma vez, 2 vezes não pode. E assim, olha que a cadeia da construção civil ainda é simples, vamos pôr assim, né? Você tem, os insumos são predominantemente nacionais, né? O aço é daqui, os agregados, etc, tal, o acabamento, tudo é daqui, né? Mas é igual você falou, sim, não adianta achar que uma crise do outro lado do mundo não vai chegar no seu bairro, não, porque vai, né? Tem um outro... Deixa eu colocar aqui. O que fazer para não ser pego de surpresa? Acho que meio que nós já respondemos, né? Não sei se... O que fazer para não ser pego de surpresa em um período de crise? Acho que nós já passamos. Como identificar possíveis cortes no orçamento em tempo de crise? Então, imagina aqui que seja o seguinte, o que é possível você cortar no orçamento em tempos de crise? Eu não sei se a solução passa por olhar para o orçamento e sair cortando, não. Você tem que ter muita prudência, né, cara? O que você diz aqui? Rafa, eu vou te responder o que não cortar no orçamento, que é a qualidade. Exatamente. O que você não pode cortar é a qualidade. Firma o corpo, segura a onda, mas não perde qualidade. Né? Exatamente. Senão você vai passar por essa crise sendo expulso do mercado. Uma coisa é você não deixar a sua rentabilidade diminuir nesse trimestre, talvez nesse ano. Outra coisa é você manchar a sua marca, né? Custou ter sua marca no mercado. Entendeu? Sim, então, assim, o que o mercado vê de você hoje, né, é mais importante do que seus números. Então, o que você não pode diminuir é qualidade. Se você for cortar alguma coisa, não falo nem cortar, mas você tem que ficar de cima, no indireto da sua obra, como que está o indireto. Você tem que estar em cima, em possíveis perdas, no trabalho, né, de fase, desfaz. Na obra, isso é a montante, né? Faz uma semana, faz na outra. Então, esses custos tem que cortar. Não adianta você pensar em cortar, não. Então, eu vou trocar aqui uma cerâmica de classe A para uma cerâmica de classe B. Não, porque melhor para a obra. A mentalidade que você tem que ter. O seu nome vale mais do que o seu trimestre, o seu semestre. Do seu balanço, né? Isso é importante. Legal. Porque, assim, a crise vai passar, os números negativos também vão passar. Mas o seu nome não, o seu nome fica. Se você não estiver desesperado, precisando cortar custo, te aconselho a não cortar. Legal. Se você estiver precisando cortar custo, aí é outro porém, esquece tudo que eu falo. Mas a qualidade e o bom nome vem acima de tudo. Legal, muito bom. Cara, deixa eu ver mais umas perguntinhas aqui, que nós estamos com o tempo apertado. Como identificar... Não, isso eu já falei. Empréstimo bancário... aqui, ó. Empréstimo bancário ou paralisação da obra? Qual a melhor saída?
Primeiro que o nosso colega aqui botou só 2 saídas. Tem outras, né? Mas vamos falar dessas 2. Tem outra, Tomar dinheiro ou parar a obra, né? Eu acho que se a gente começar aqui, sei lá, por parar a obra, tem que ter bastante atenção. Você também não pode se afundar em passivos com Não jurídicos, pode com ter lado A, lado atrasos. B, né? Eu duvido que alguém hoje esteja construindo sob regido ali por um contrato que previa cláusulas caso viesse uma pandemia. Duvido que alguém esteja fazendo essa obra, né? Então, assim, todo mundo tem um prazo a honrar, uma qualidade, um escopo a atender. Então, assim, parar a obra, a não ser que você não... Que parar a obra não significa para você absorver um passivo imenso, que te derruba, que acaba com a sua história ali na construção civil, né? Essa semana agora nós tivemos um cliente que parou, e ele parou bem. Por quê? Ele lançou numa região do interior do Rio, né? Teve umas primeiras vendas legais, a venda não se mostrou constante ali, a obra mal começou, o cara parou, né? Ligou para os poucos que vendeu, né? Reposicionou, tomou algumas unidades de volta, mas parou, conseguiu parar. Mas não é todo mundo que consegue. Uma coisa é a obra no início, né? Ou então mal começada, igual essa, mal começou, né? E você conseguir ter esse privilégio de parar. Agora, tomar não tem uma empréstimo em resposta banco... certa, né? Como é que é? Essa pergunta aí não tem uma resposta certa. Qual que é a melhor saída? A resposta certa é qual a melhor saída para você. Para você, exatamente. Porque isso tudo que você falou influencia. Que fase da obra que você está? Exato. Se você estiver apertado no cronograma, paralisar a obra não é uma saída. Aliás, não é a melhor saída. Sim, sim. Pegar empréstimo bancário. Ok, já tentou pegar empréstimo bancário? Tá difícil. Fácil? Não. As consultoras pequenas, deve estar mais subindo que eu, Rafa. As consultoras pequenas, elas estão tomando empréstimo fácil? Não estão. Inclusive, é interessante que nas primeiras reações que o governo, eu falo a União, no ponto de vista da economia, sinalizou era que, bom, vão facilitar crédito. Né? Então, fez-se um barulho, mas, que você vem lendo nos jornais e percebendo, hoje eu dei uma estudada nisso, principalmente média e pequena empresa, tem dificuldade enorme, mais do que antes do Covid, para poder tomar dinheiro. Né? Ah, beleza, a taxa Selic caiu, as taxas caíram, mas está todo mundo com medo de emprestar também. Né? Uma coisa é chegar a uma grande companhia e tomar dinheiro, outra coisa é uma construtora que faz 2, 3 obrinhas pequenas por ano, né? Chegar lá e tomar 1 milhãozinho. Né? Isso aí... Pois é, exatamente. Você pega, todos os bancos aumentaram a sua previsão de não pagamentos, né, o PDD. Então, assim, não tem uma resposta certa. Dá a resposta certa melhor para você. Você tem que parar, analisar. Legal. Eu posso parar agora? Porque, assim, igual o Mota falou também, assim, igual o Mota falou aqui na comentário que ele soltou aqui, até para parar tem que planejar. Não pode parar com tudo. Porque parar... Você não simplesmente vai embora e não volta na segunda. Não é assim. Parar, às vezes, é mais caro do que continuar. Porque você vai parar a obra. Ok, você vai colocar todo mundo de férias, você vai mandar todo mundo embora. Marcar com o partido todo. Aí você para, sai no noticiário que vai voltar. 2 semanas depois. Aí você tem que recontratar todo mundo. E aí, foi a melhor saída? Então, assim, você tem que sentar, fazer uma análise. Sim. Assim, olha, deixa eu ver qual é a melhor opção, se eu posso dar férias. Pode contar para ter plano para isso, né? Porque pode contar que é algo que você mais tem feito. Sim. Legal. Então, assim, igual você falou, é sentar e ver caso a caso. Né? Existe um custo para se tomar dinheiro, existe uma incerteza também para se tomar dinheiro, existe o custo de parar e retomar. Eu falo sempre que obra é uma locomotiva, você não freia fácil e nem acelera fácil. Né? Existe uma energia muito grande para você parar uma locomotiva e depois você botar ela para andar de novo. Então é melhor que não se pare. Né? Para você não perder essa energia. Bom, tem uma última pergunta aqui, cara. Vamos lá. Aí, ó, tem muito a ver com o que a gente está falando do estágio. Minha obra está no início.
fico no dilema, paro ou reduzo o ritmo? Esse que já põe uma solução de reduzir o ritmo. Pô, legal, já tem mais um, hein? É uma terceira saída, né? Bom, o reduzir o ritmo tem aquela questão, né? Uma obra lenta custa mais, do ponto de vista de indireto e tal. Mas, se o custo para se frear aquela locomotiva e depois para se acelerar ela novamente for maior do que esse custo que vem a mais quando você está fazendo uma obra mais lenta, então tá ótimo. É o que o Mota colocou aqui, você tem que avaliar custo fixo, né? E aí, o que você acha melhor? O cara está no início, para ou reduz? A gente não sabe como é que está a questão de entrada de recurso, né? O tanto que ele depende de recurso próprio, o tanto de recurso de venda e tal. Mas podemos tentar pensar no cenário aí. Pois é, a pergunta é difícil. Como você falou, a construção civil, ela não para fácil. Não é coisa que assim, vamos parar. Vamos retomar. Não é. Tem os custos embutidos de paralisar uma obra também que ninguém vê. Que quando você está com o alvará do seu terreno em construção, você paga 50% a 60% do IPTU do terreno. Depois disso, você paga 5% do IPTU. Você tem umas taxas para poder pagar para reaprovar, para tirar um novo licença de obra. Então, assim, tem alguns custos que você tem que colocar na balança também. Não tem uma resposta certa e errada nessa questão de paralisar, pegar empréstimo, reduzir. Não, a resposta certa, não querendo ficar em cima do muro, mas já ficando, você tem que parar, analisar todos os cenários e ver a resposta certa para você. Exato. Se você não tem um caixa para reduzir o ritmo da sua obra, é melhor parar. Então, se você não conseguir uma linha de crédito boa, que você julgue viável, é melhor pegar empréstimo. Então, assim, tudo você tem que sentar, analisar com calma, traçar o cenário, e não só o cenário do seu planejamento de obra, traçar o cenário externo também. Como que está a temperatura do mercado? O pessoal está querendo comprar? Ou o pessoal também vai... Porque também, assim, não adianta falar assim, não, toca a obra para poder vender. Se não vender, não vai adiantar nada. Então, assim, tudo tem que ser muito bem analisado. Então, a resposta certa e errada. Nunca se deve parar uma obra. Se parar uma obra, é complicado, quando diz que eu falei. Você tem todo um passivo que você tem da demissão dos funcionários, você tem um indireto que você vai estar pagando no seu escritório, você tem o IPTU do terreno. Então, se você puder, é claro, reduzindo também o indireto, controlando mais a produtividade, fazer mais com menos, né? O famoso fazer mais com menos. E poder continuar a obra é o melhor dos mundos. Então, tem uma situação mista, né? Onde eu não paro, eu reduzo, mas não reduzo tanto. Em parte eu resolvo reduzindo, em parte eu resolvo tomando dinheiro, né? É interessante isso, né? Sempre a resposta vai passar por sentar e analisar profundamente, desenhar vários cenários e abraçar o melhor deles. E interessante é o seguinte, cada caso é um caso, e não é assim, para a empresa tal o melhor é isso, para a empresa tal o melhor é aquilo. É para a obra tal, né? Cada obra é um caso, né? Nem cada empresa, cada tipo de negócio é um caso, não. Cada obra é um caso, né? Eu vou te dar um exemplo bacana, Rafa. É o exemplo de permuta. Muitas construtoras fazem permuta da estrutura. Explicando mais ou menos o que é permuta, rapidamente, é você trocar uma unidade por um serviço. Vou dar uma explicação bem básica. Você está trocando uma unidade que futuramente você iria vender por um serviço. Então, muitos construtores fazem permuta da estrutura. Nesse momento de caixa embaixo, preocupação Covid-19, se o mercado vai comprar, não vai comprar, o que as construtoras que eu tenho acompanhado têm feito? Vamos fazer o seguinte, não vamos iniciar novas atividades caras, vamos fazer o que a gente estava fazendo, estrutura permuta, a gente continua com a estrutura, alvenaria, em comparação com as outras atividades, é um valor baixo, a gente continua fazendo alvenaria, né, levantar as paredes, e a gente vai à medida que tem um fluxo de caixa. Olha que interessante, né? Ou seja, um ajuste no cronograma físico impacta profundamente e pode, de repente, te entregar
um caixa possível, né? Uma curva de desembolso possível, né, cara? Ô, Rafa, deixa eu falar isso, que é legal você tocar nisso, porque nessa obra que nós estamos fazendo do shopping, nós fizemos isso. Essa mudança no cronograma está previsto para entrar na atividade, só que assim, pelo andar da carruagem, por fluxo de caixa apertado, falou assim, não, essa atividade aqui, ela não é caminho crítico, ela não é predecessora de nenhuma outra. A gente pode fazer a depois. Vamos puxar as atividades que tem um valor agregado menor, que para não paralisar a obra. Então, assim, a gente fez esse reajuste no cronograma de execução da obra para casar com o fluxo de caixa para a obra não paralisar. Entendeu? Não, legal. Cara, eu acho que já até estourou o tempo que eu tenho aqui. Eu tenho aquele outro compromisso que eu te falei. Acho que foi muito boa a conversa, cara. Muito boa. Acho que bom. assunto que ramifica para outras lives e outras frentes de discussão aí. Né? Eu acho que se o pessoal, né, o público tiver novas dúvidas, né, pode mandar também as dúvidas aí no perfil da Tatiana, depois de Tab, que nós vamos respondendo aqui ao longo da semana também, algumas dúvidas. Né, por exemplo, a pessoa ficou com alguma dúvida sobre o que nós falamos, ou tem alguma dúvida sobre o que nós não falamos também, e queria aprofundar um pouco mais em algum assunto, pode mandar a dúvida aí que a gente responde ao longo da semana. Sim, e gostaria também de convidar a turma a trazer para a gente temas. Esse tema é um tema que o pessoal trouxe para a gente. Sim. Né? Foi uma sugestão do pessoal que acompanhou a última live que eu fiz com planos. Então, quem tiver sugestões aí, contamos com as sugestões de vocês. Beleza? Bacana. Ô, Rafa, muito obrigado, cara, pelo convite. Eu agradeço a todo mundo aí. Prazer. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, até mais. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.